Estamos aqui mais uma vez, neste lugar, nesse momento, para refletirmos um pouco mais sobre o cristianismo redivivo, que vem a ser o Espiritismo, o Consolador prometido por Jesus, em busca de lições e de aprimoramento, de despertamento na nossa sensibilidade, para alcançarmos o necessário para seguirmos em frente. Então, hoje vamos tratar das imperfeições e dos defeitos, mas é preciso antes refletir sobre quem somos nós. Somos filhos de Deus, temos natureza divina e fomos criados por Ele em igualdade de condições, para crescermos em sabedoria, para aprendermos a amar melhor. Mas como somos ainda aprendizes, precisamos estar atentos à nossa realidade. Então é preciso silêncio interior para não dispersar. É preciso uma conscientização da própria realidade. É preciso que nós nos familiarizemos com a nossa própria essência. Então é preciso refletir sempre para conhecer-se melhor, para um real despertamento, para um encontro conosco próprios. Porque o objetivo de estarmos aqui é o aprimoramento do espírito imortal. Nós nos servimos dessa vestimenta física para nos quitarmos perante a lei quando a defraudamos nesse tempo atual ou no tempo anterior, mas igualmente também para aquisições dos valores, dos conhecimentos libertadores, que nos façam administrar melhor os nossos pensamentos, saber quem somos, para onde queremos ir e aonde queremos chegar. Então, para firmarmos as metas valorosas que vão ter o condão de nos emancipar. Então, é preciso uma organização física, psíquica e mental. É preciso arrumar os nossos pensamentos e as nossas emoções e todas as nossas ferramentas, que são todos os dons que já trazemos de muitas experiências reencarnatórias. O pensamento raciocinado, os sentimentos, as emoções, o poder de ir e vir, a capacidade de agir. Então, tudo isso são dons, mesmo a capacidade de avaliar, né? De sabermos a quantas andam os nossos defeitos e as nossas qualidades, se já estão solidificadas, se estão concretizadas, se eu posso promover uma construção melhorada de mim mesma. Então, é preciso considerar que esse pensamento, não ouvir a ninguém sem ter primeiro escutado o próprio coração. Isso é uma abordagem que nos reporta a autenticidade, a vida autêntica, a sermos fiéis a nós mesmos. Então, é preciso observar essa realidade. No mundo de hoje, há muitos chamamentos, há muitos ruídos. Então, é preciso perseverar naquilo que realmente importa, acalmar o nosso íntimo e buscarmos realmente aquilo que nos liberta, que nos faz melhores como seres humanos. Essa é a nossa busca. Então, nesse burburinho em que muitas vezes nos perdemos, precisamos aprender a pensar, né? É preciso aprender a pontuar aquilo que realmente nos faz bem como seres humanos e aquilo que nos desvia do caminho. Então, a leitura do mundo é essencial. E para que seja feita, é preciso serenidade, equilíbrio, fortalecimento, conhecimento de nós próprios e também do outro, do nosso semelhante. Então, convivência pacífica, né? É preciso conviver com o nosso semelhante. É preciso que nós nos tornemos assim, fraternos, solidários, empáticos, porque importa muito o outro na nossa vida.
É por causa do outro que eu posso perceber o nível de conquista alcançada. Por exemplo, eu estou sendo paciente e é na convivência com o próximo que eu posso atestar essa condição. Eu estou sendo tolerante, eu estou sendo realmente fraterno. Então, a impressão que eu tenho a respeito do outro diz muito da minha realidade, né? Então, é preciso uma introspecção, um cultivo da nossa sensibilidade. É preciso buscar escolhas sensatas. Moderação e prudência são caminhos de aprimoramento. É preciso treinar as virtudes, que são os frutos do Espírito. E quais são essas virtudes? A principal delas é o amor, a caridade, o senso de justiça, o fazer ao outro o que nós gostaríamos que nos fosse feito. Mas, para que isso aconteça, nós temos que nos educar. E a educação é a chave do progresso, diz Allan Kardec, num comentário da questão 917 do Livro dos Espíritos. Então, é preciso educar-se para conhecer, para fazer, para conviver e para ser. Para isso que nós estamos aqui, aprender tudo isso, aprender a conhecer, não só nós próprios, mas tudo em torno de nós. Aprender a fazer, porque ser útil é um ponto principal para a nossa evolução. Nos afasta do tédio, nos afasta da solidão. Ser útil é muito importante. Então é preciso pensar nisso e praticar, né? A nossa capacidade de contribuir, né? Com a nossa participação, com o nosso saber, com o nosso conhecimento em favor da coletividade em que vivemos. Aprender a conviver com respeito, pacificamente, harmoniosamente, porque não somos bichos, somos seres humanos em busca da perfeição. Estamos estagiando como aprendizes, né? E é na convivência com o nosso próximo que nós vamos aprimorando a nossa fala, a interpretação, o julgamento, o estarmos juntos uns com os outros. E aprender a ser, que de todos é o mais importante, sermos quem somos, saber a que viemos e a quem prestaremos conta, que é claro que é a nossa própria consciência, que vai ditar para nós exatamente os sentimentos ou o resultado das nossas escolhas e das nossas motivações. A alegria, a felicidade ou a tristeza são frutos, são subprodutos das nossas escolhas. Então, a questão é saber escolher, é fazer todo o empenho possível para discernir aquilo que nos humaniza, aquilo que nos torna melhores daquilo que nos faz esquecer da nossa grandeza de filhos de Deus, daquilo que nos mediocriza, né? Então estamos aqui para crescer e não para diminuir. E essa transcendência só é feita com uma atenta observação de nós mesmos. Então é preciso cuidar da nossa conduta, trabalhando a linguagem, as expressões que transmitem paz, o equilíbrio, o respeito. Então é aprender a calar e aprender a disciplinar, aprender a autogovernar-se, a autoconduzir-se. Isso é de fundamental importância. E é também importante aprender a inclinar o ouvido à escuta. O ser humano é próprio do ser humano. Ouvir, estar atento ao que o outro diz. Então, são detalhes que nos parecem às vezes tão pequenos, mas
que são de grande representatividade no nosso processo evolutivo. 3 coisas espirituais que criam bem-estar em nós: o senso de identidade, saber quem somos, o pertencimento a nós próprios e à coletividade. Nos sabemos seres humanos, fazemos parte da grande família humana. E daí vêm as consequências de toda a nossa conduta. E terceira coisa é o propósito. Sabemos que aqui estamos não por acaso, mas que há um plano maior a nosso respeito. Então somos todos conduzidos para o propósito, que é o da evolução. E evolução não pode ser terceirizada. Não podemos encomendar, não podemos conferir a outra pessoa a tarefa de nos fazer evoluir. É uma tarefa tão somente nossa, pessoal, indelegável. Então, para que isso aconteça, a evolução, é preciso um olhar atento sobre nós mesmos. Amar os nossos inimigos, fazer o bem àqueles que nos odeiam e orar por aqueles que nos perseguem e caluniam. São palavras de Jesus e é o ponto culminante da evolução. Quando nós alcançarmos essa condição de amar o nosso próximo de verdade, até mesmo o inimigo, porque o inimigo também é nosso próximo, fazer o bem àqueles que nos prejudicam, que nos odeiam, e orar até para aqueles que nos perseguem e até dizem mentiras sobre nós. Esse é o auge do aprimoramento. Então é uma meta também que devemos buscar conquistar. A essência da perfeição é a caridade, prática de todas as virtudes. E isso vem a ser a caridade no seu âmbito mais elevado, mais aprimorado. Caridade, conforme a entendia Jesus, está na questão 625 do Livro dos Espíritos, é benevolência para com os outros, indulgência para com as ações alheias. Vejam que indulgência tem no seu corpo a palavra dulcere, doçura, indulgência para com as ações alheias e perdão das ofensas. Essa é a verdadeira caridade. Estaremos nós prontos para exercitá-la? Então é preciso uma atenção redobrada sobre esse propósito que devemos buscar alcançar. O egoísmo e o orgulho são a negação da caridade. Por essa conta, devemos combater essa inclinação que todos nós ainda trazemos, do egoísmo, de pensar só em nós, de querer só para nós e de defender só o nosso quinhão. Ou o orgulho, que é quando nós nos achamos mais capazes, mais sabedores, mais inteligentes, superiores aos nossos semelhantes. Quando, na verdade, sob a lei da sociedade, nós precisamos uns dos outros. Estamos interconectados e somos interdependentes. Ninguém evolui sozinho, precisamos uns dos outros. Então é preciso combater a prepotência, que é uma raiz do orgulho, a vaidade que nos torna tão cegos quanto à nossa importância, quanto ao nosso saber. É preciso lembrar que não dominamos todos os campos do conhecimento. Então não há por que ser orgulhoso, prepotente. E todos nós um dia
vamos nos despedir dessa vida carnal. Então não há porquê, né, nós nos considerarmos tão importantes. Né? Isso é orgulho, que tem como desdobramento a vaidade, né? Que tem como desdobramento aquele sentimento de superioridade. Os elementos, então, da caridade, devemos recordar, são a benevolência, a indulgência, a abnegação, o devotamento às causas nobres. Então é preciso estar atento para esses frutos da verdadeira caridade. Benevolência, indulgência, abnegação, que tem várias raízes, como a mansuetude, a tolerância, a paciência, a serenidade, a fé na providência divina, né? Isso tudo nos leva a devotar aos valores do bem. O ser humano de bem é aquele que pratica a lei da justiça, do amor e da caridade. É aquele que busca, na maior pureza, os bons caminhos, seguir as boas intuições e inspirações. Então, o ser humano de bem é aquele que procura transcender as ilusões da matéria, transcender a animalidade, aos aspectos instintivos, que procura se autoconduzir no caminho da iluminação, que busca purificar os seus sentimentos, os seus pensamentos. É aquele que se dobra quando é necessário, sem revolta, buscando compreender as vicissitudes da vida, os sofrimentos que nos chegam, não porque sejamos vítimas ou porque seja injusto. Compreender que nós só colhemos aquilo que plantamos, que semeamos. Então é preciso prestar atenção nesses propósitos que nos conduzirão com certeza a um caminhar mais seguro. É preciso ter fé em Deus, então. É preciso acreditar no futuro. No futuro, porque a morte não existe. A vida continua, ela é perene. Deus nos criou como imortais, sempre buscando o aprimoramento, utilizando o nosso próprio esforço para termos mérito nessas conquistas. Então é preciso aceitar sem murmurar os sofrimentos. É preciso que nós treinemos a nossa capacidade de interpretar, de compreender, de interiorizar e encontrar o sentido das coisas. Os sofrimentos são lições que nos chegam para que nós possamos desenvolver, evoluir a nossa inteligência e a nossa moral. Fazer o bem pelo bem. Então, ser bom ser humano, ser benevolente. Dizia a Madre Teresa de Calcutá que o que realmente importa não era a bandeira religiosa, que nós fôssemos fiéis, nem a bandeira filosófica. O que importava realmente é nos tornarmos bons seres humanos. Então, não ter ódio, não ter sentimento de vingança, não cultivar mágoa e ressentimento, mas treinar o perdão, né? Estudar as próprias imperfeições, combatê-las, não se envaidecer e cumprir os deveres, né, que eu preciso cumprir para comigo próprio e para com o nosso semelhante. Por quê? Porque quando se cumpre o dever, podemos dormir em paz. É um componente da evolução, o cumprimento do dever, o nosso convívio, ou a nossa comunhão com o sagrado e a nossa escolha
por uma conduta de retidão. Então, esses 3 elementos nos ajudam a viver em paz e a evoluirmos. Reconhece o verdadeiro homem de bem, diz Allan Kardec, no capítulo 17, Sede Perfeitos, do Evangelho segundo o Espiritismo. Reconhece-se o verdadeiro espírita, o verdadeiro homem de bem, pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para combater as suas más inclinações, os seus defeitos, as suas imperfeições. E assim, queridos irmãos, encerramos a nossa reflexão de hoje com muita gratidão por sua atenção e pelos esforços que todos nós fazemos juntos para compreender melhor essas luzes espirituais que nos chegam através do cristianismo redivivo, do Consolador prometido, que é a doutrina espírita. Gratidão. Que Jesus nos abençoe.